Bom dia pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar um pouquinho de papo de crente, gente, porque eu tenho visto o pessoal se posicionar, né? Se posicionar em prol ao reino de Lúcifer, em prol às coisas humanas, as coisas que as pessoas acreditam, as coisas que as pessoas acham que é o certo, mas eu vejo poucos cristãos, eles realmente falando da Bíblia ou falando da vida com Deus, de posicionamento. E um dos posicionamentos que eu quero falar aqui é sobre os bons hábitos, né? E esse hábito que eu quero falar primeiro é o hábito de oração, é o hábito de vida com Deus mesmo. É um hábito assim que durante muitos anos eu permaneci nesse hábito e de oração, de vida com Deus, de subir monte, de orar, de conversar com Deus, ficar lá à vontade com Deus. Não estou falando de religiosidade, de você subir no monte, ficar lá, não. O monte era o meu lugar com Deus. Estou até aqui agora, na verdade. O monte era o lugar em que eu separava, em que eu não estava ligado a nada, ninguém me incomodava, estava só eu e Deus, ninguém mais perturbando. Então, assim, o que eu quero falar de hábito, cara, é o hábito de oração. Se você for lá em Gênesis 3:8, existia o hábito de Deus encontrar Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Biblicamente fala-se que esse horário era por volta das 6 da tarde, tá? Que ele vinha, conversava com Adão, trocava uma ideia e ele tinha uma vida de intimidade com eles. Mas pelo fato do pecado, do afastamento, da separação, né? Porque o pecado foi a separação de Adão e Eva com Deus, né? Eles perderam essa intimidade, eles perderam essa vida com Deus. E aí eles não conseguiram ter mais esse acesso, esse livre acesso. Só que hoje nós temos esse livre acesso através de Jesus Cristo, que ele conquistou através da cruz. Por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a salvação, entrou a redenção do homem. Mas esse hábito de oração é um hábito contínuo, cara. Se você não criar esse hábito, se você não tiver essa vida com Deus, as coisas não vão fluir da mesma forma. Se você for lá em Êxodo 33, versículo de 1 ao 16, você vai ver que Moisés ele tinha vida com Deus. Ele tinha vida de oração, ele trocava uma ideia, ele batia um papo com Deus. Então é sobre esses hábitos que eu quero falar com você, o hábito de oração, o hábito de criar uma vida com Deus, de insistir, de persistir, de não desistir, de avançar, de alcançar, de concretizar isso. Isso é algo que você vai insistir permanentemente, não é algo que você, orei hoje, amanhã eu vou orar, no outro dia eu não vou orar, eu não estou sem vontade de orar. Cara, é insistência mesmo, é persistência. Quando Moisés ele alcançou isso, ele concretizou essa vida dele com Deus, ele concretizou essa intimidade com Deus, esse fato de trocar uma ideia, cara, de sentar lá com Deus, falar assim, pô Deus, eu tô chateado com isso, pô Deus, eu não tô conseguindo entender o que você quer da minha vida, eu não tô entendendo por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Então é criar esse hábito, é criar essa vida com Deus, entende? Porque muitas vezes eu vejo nas redes sociais o pessoal relatando a vida dele com Satanás, ou a vida dele com a droga ou com a bebida, ele promovendo isso e mostrando uma felicidade que não existe, cara. Porque aquilo ali é tudo passageiro, bicho. Eu já fui do mundo, eu já fui do outro lado, eu já vivi uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. E tudo aquilo que eu procurava era um hábito que eu criei de procurar algo para preencher algo que não tinha como se preencher. Eu me afundava naquilo ali. Aquilo ali era um momento de alegria, era um momento que me trazia uma satisfação, mas depois era um vazio perpétuo, um vazio que nada preenchia, só piorava. Os buracos que eu ia me enfiando eram mais fundos para que eu pudesse alcançar. Só que a vida com Deus, a vida de oração, a vida de trocar uma ideia, cara, faz a diferença na sua vida que você não tem noção. Pode mudar a sua história e tirar você da realidade que você está vivendo. Fazer com que você entenda quem você é.
e o que que Deus quer para sua vida. Porque, cara, sem Deus é impossível. É impossível a gente conseguir viver bem aqui. A gente vive pelas migalhas aí do mundo com um pouco de alegria, mas alegria de verdade, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, só em Deus, cara. Então, assim, esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto, mas que ao longo eu vou postar mais vídeos relatando sobre bons hábitos com Deus, sobre o hábito de você se alimentar bem, o hábito de você fazer um exercício físico. São hábitos, cara, que você cria, porque você é o templo do Espírito Santo. Para e pensa, você tem que cuidar do templo, você tem que se alimentar bem, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ter uma vida transformadora que vai transformar outras vidas. Então, esse é meu recado, cara. Vamos ter bons hábitos, vamos ter hábitos que nos conecte a Deus, que nos ligue à videira central, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele, cara, a gente não vai poder fazer nada, a gente vai ficar aqui batendo cabeça. Valeu? Beijo no coração. Esse é o Papo de Crente de hoje.